A pessoa do líder. Há momentos em que a liderança na casa de Deus vai exigir uma dedicação maior, porém há situações em que a vida familiar exige cuidados especiais. Em outros momentos, precisamos dar uma atenção maior à nossa saúde física e mental. Por esse motivo, o líder precisa ter sabedoria para fazer tudo de forma equilibrada e saudável. Lembrando que todo excesso esconde uma falta. O Senhor deseja equilíbrio. Salomão foi um líder sábio que construiu um grande templo para o Senhor. Em sua sabedoria ele afirmou: tudo quanto que tiver a mão para fazer, faça, conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Não permita que o excesso de trabalho e o estresse o impedem de realizar um trabalho excelente para Deus. Ter uma vida saudável e uma liderança frutífera. A pessoa do líder, os cuidados necessários para que tenha uma vida mental e espiritual abençoada. Muitos líderes motivados pelo desejo de servir ao Senhor acabam adoecendo pelo excesso do trabalho, o ativismo eclesiástico. Servir ao Senhor é uma honra e um privilégio, mas não podemos descuidar da nossa saúde. Somos templo do Espírito Santo e a responsabilidade de cuidar da nossa saúde é nossa. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a essa reflexão EBD para a classe dos jovens, nesse quarto trimestre de 2022, com essa temática, liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E nessa feita, a lição 2, a pessoa do líder, comentarista pastor Elias Torralbo. O texto principal nos diz: amado, desejo que te vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. 3 de João, verso 2. Na sequência, o resumo da lição diz: o líder deve cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. E o texto bíblico que fundamenta essa lição está em 1 Timóteo 3, 1 ao 13, as orientações paulinas ao jovem obreiro Timóteo, explicando para ele, para que ele possa ser apto a governar o seu ministério, bem como a casa do Senhor, criando seus filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, como cuidará da Igreja de Deus? Introdução. Uma pessoa estressada, doente, não tem condições de realizar a obra do Senhor com excelência e nem ajudar ao próximo. Certa vez, quando Jesus chegou à casa de Pedro, encontrou a sogra deste doente. Lucas 4:38. O texto bíblico diz que Jesus curou a sogra de Pedro e ela passou a servi-los. Lucas 4:39. Sua enfermidade a impedia de cuidar de Jesus e dos discípulos naquele momento. É preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança, isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter, e não somente pelo trabalho que executa. É comum os liderados criarem expectativas quanto aos resultados apresentados pelo seu líder. Contudo, os resultados positivos de sua liderança só são possíveis à medida que ele estiver bem no seu relacionamento com Deus. A comunhão
consigo mesmo e com as pessoas que o cercam, com a sua família. Se você não amar a sua vida e não tiver cuidado necessário com a sua saúde, como poderá cuidar do próximo? Como vai cumprir o ministério para qual foi chamado? Ame a Deus, cuide de você e abençoe os seus liderados. Aleluia. Vamos ao primeiro tópico da lição: líder. Líder como um indivíduo. A personalidade do líder. A personalidade tem sido definida como conjunto de fatores afetivo, emocional e habitual que juntas formam o ser de uma pessoa. A personalidade também está ligada à consciência que a pessoa tem de si mesma e como ela lida com o ambiente, né, com os bastidores, com o ativismo eclesiástico. Ela necessita ter uma personalidade moldada pelos princípios bíblicos, ser cheio do Espírito Santo e reconhecer seus pontos fortes e fracos, se deseja ter sucesso na realização do seu trabalho. Aquele que se dedica em aperfeiçoar a própria personalidade, buscando moldá-la aos padrões de Cristo, será bem-sucedido e os resultados do seu trabalho serão positivos e duradouros. Continuando a humanidade do líder. Deus criou o espírito, a alma, o corpo. Logo, todas advêm do Criador e têm a mesma importância e o mesmo valor para ele. O líder não deve esconder a sua humanidade dos seus liderados. Ele necessita nutrir a sua vida espiritual, cuidar da sua saúde física e mental. O líder não pode se comportar e nem ser visto como um super-herói, pois é humano, está sujeito às enfermidades e falhas. O líder e seus relacionamentos. O líder precisa desenvolver um relacionamento real, sincero com Deus. Depois, consigo mesmo e com as pessoas mais próximas que o cercam. A desobediência de Adão lhe custou o rompimento do seu relacionamento com Deus, levando-o a perceber a sua própria nudez e atribuir a culpa do seu erro a Eva, sua mulher. Note que, assim que a relação de Adão com Deus foi quebrada, ele teve dificuldades de relacionar-se consigo mesmo e com a sua mulher. Com base nessa verdade bíblica, é possível afirmar que o líder deve ter relacionamentos saudáveis nas seguintes dimensões: transcendental com Deus, pessoal para consigo mesmo e interpessoal com outras pessoas. Glória a Deus! Se essa reflexão EBD classe dos jovens tem sido relevante para a sua vida e se sentir, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho para receber novos vídeos da sequência de estudos sobre liderança cristã na Igreja de Cristo. Vamos ao segundo tópico. Em continuação, o segundo tópico, cuidados que o líder deve ter. Conhecer o seu limite de atuação. Na igreja local existem vários líderes que atuam em diferentes áreas. A escolha do líder deve ser feita de forma sábia, depois de muita oração e jejum, seguindo a exemplo da igreja do primeiro século, Atos 13, 1 e 2. Caso contrário, haverá prejuízos na obra do Senhor. Um líder que não conhece os seus próprios limites de atuação está sujeito a não cumprir a sua missão adequadamente ou querer executar uma função que não lhe compete, invadindo o espaço de outro líder, o que pode causar diversos conflitos.
Ele tem que ter o devido preparo. Depois de conhecer a sua vocação, o seu chamado, identificar o seu limite de atuação. O líder precisa dedicar-se aos estudos, buscando conhecimento e reciclagem. Todo líder precisa de preparo espiritual, intelectual, como podemos ver na orientação de Paulo a Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar. Outro aspecto do preparo de um líder é o pessoal, e isso se percebe nas palavras de Paulo aos líderes da igreja que estava em Éfeso. Olhai, pois, por vós, e a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. O sucesso de um líder é o resultado de disciplina, esforço, preparo e aprendizado contínuo. Ter cuidado com as expectativas dos outros. O que realmente devemos esperar de um líder? Em 1 Coríntios 4, 1 e 2, o apóstolo Paulo responde da seguinte forma, que os homens nos consideram ministros de Cristo e dispenseiros dos seus mistérios de Deus. Segundo o texto bíblico, devemos esperar que ele seja um fiel servidor de Cristo. O líder necessita compreender e crer que os resultados positivos do seu trabalho são, em parte, resultado de sua dedicação e esforço e disciplina, mas sem Deus nada podemos fazer. É Ele que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 6 ao 9. É necessário também que o líder firme suas expectativas em Deus e não nas respostas de seus liderados, para que não venha a se decepcionar como aconteceu com o profeta Samuel. Em 1 Samuel 8, versos 6 e 7. Chegando ao terceiro tópico, a vida espiritual e familiar do líder. A espiritualidade do líder é o fundamental que o líder tenha uma espiritualidade saudável, pois ela estabelece a forma com que ele se relaciona com o próximo e principalmente com a sua família. A expressão dignidade pode definir bem a espiritualidade de um líder, pois ele deve ter dignidade moral, espiritual e intelectual no lar e fora dele. O líder e a sua família. Paulo escreveu a Timóteo mostrando as qualidades que os pastores e os diáconos deveriam ter. Dentre as várias qualidades, ele cita que deveria ser marido de uma mulher e que governasse bem a sua casa, tendo os teus filhos em sujeição. 1 Timóteo 3, 2 e 4. O líder precisa ter uma família funcional e o seu primeiro compromisso é com a sua esposa e filhos. Ele tem a responsabilidade de manter a sua base familiar saudável e bem estruturada. Glória a Deus. Práticas espirituais de um líder. Reconhecer suas próprias limitações é o ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Somente um líder que depende do Senhor se dedica à oração, leitura da Bíblia e jejum. Concluindo, um líder bom sabe que urgente e vital não são termos equivalentes. Muitas tarefas chamam a atenção, mas o líder efetivo decide qual dessas tarefas são verdadeiramente importantes para a realização de uma meta. Urgência simples não é o suficiente. A tarefa deve ser vital para a missão. Todo o movimento deve ser intrinsecamente ligado aos valores essenciais e propícios de organização. Por mais importante que seja o trabalho que um líder executa, a sua pessoa é mais responsável aos olhos de Deus. Com base nesse fato, vimos alguns aspectos que envolvem a vida do líder como indivíduo. Aprendemos que a comunhão com Deus deve sobrepor-se ao trabalho, pois a sua comunhão será garantida. Glória a Deus.
Muito obrigado pela sua atenção e apoio nesse projeto. Se essa reflexão EBD para a classe dos jovens foi edificante para a sua vida, e se sentir, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e ative o sino para receber novos vídeos da sequência de estudos da liderança cristã. Grato pela sua atenção até o final desta reflexão EBD. Bons estudos e até a próxima lição. Boa aula na Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja. Forte abraço e que Deus vos abençoe.